Pois é, cara. E eu ia falar sobre isso, exatamente sobre isso da religião, né? Quando o cara tá no cercadinho dessa vida simples, sem manipulação, e ele tem uma parte espiritual forte, o cara fala assim, pô, irmão, essa vida aqui é passageira, né? Então, o cristianismo vai trazer, pô, a vida eterna através da salvação e tal. Cara, se o Criador já decidiu tudo, porra, se eu vou fazer tudo isso, eu nunca vou conseguir controlar, porque o controle não tá na minha mão. Eu não sou o centro é Deus. Então, se Deus é o centro, irmão, e a palavra de Deus ali, eu estudou mais que eu, mas fala, pô, cara, vivo hoje, entendeu? Eu sou tudo que você busca, esse entendeu? Que é o problema. A Bíblia não manda viver hoje. Mas assim... Esse que era o problema. Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, esse filósofo aqui, ele tinha um problema muito sério com o cristianismo. Ele gostava de Jesus, mas ele não gostava do cristianismo. Ele dizia, o único cristão morreu na cruz. Ele dizia, porque o cristianismo que hoje a gente vê não é o cristianismo de Jesus, é o cristianismo de Paulo. O cristianismo que ganhou e perpetuou pela igreja foi o cristianismo de Paulo, não Jesus. E Paulo sequer conheceu Jesus. E é um cristianismo de negação da sua própria vida em prol de uma vida pós-morte que você não sabe se é verdade. Por isso que Nietzsche chamava de muleta metafísica. E aí, alguns materialistas, como era o caso de Marx, e aí, gente, não estou defendendo teoria política, pelo amor de Darwin, o pessoal confunde as coisas. Ele dizia, por que ele dizia que a religião é o ópio do povo? Porque se você pensa desse jeito, então não adiantou fazer nada. Aí você acaba manipulado pelo governo. Você acaba manipulado pelas pessoas. Não por quê? necessariamente. Porque aí a religião acaba servindo as pessoas mal intencionadas de ferramentas de manipulação ideológica. Eu compreendo. Napoleão dizia assim, Napoleão dizia, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, vamos lá, pra um cara que nem eu, irmão, eu vim lá da pobreza. Hoje tá milionário. E através do estudo, né? Aliás, aquele Bugatti ali embaixo é seu, né? Entendeu? E através do estudo, cara, não estudo buscando a verdade, eu estudei para ganhar dinheiro. Sim, claro. Então, assim, eu falei, cara, eu sou pobre, minha família é toda pobre, eu preciso ter uma faculdade, porque a faculdade vai me dar um emprego. Minha mãe falava isso. Esse emprego vai me dar dinheiro. É pobre, a única coisa que pode deixar para os filhos é estudo. Como eu fui estudar. Então, beleza. Aí, primeiro momento, estudei para ter uma faculdade, essa faculdade me dá um emprego. Depois eu estudei para acessar um serviço público que me daria, além da satisfação, que no meu caso só consegue ter pelo estudo do concurso, né? Quem quer ser policial ou qualquer outra profissão ali dentro, profissão estatal. É só o governo. Claro. Beleza? Então, como eu tô dentro sem contar o troféu social, porque é um troféu social também. Né? Se você viver aquilo de fato, né? Você tem uma prestação de serviço. Não, eu falo um troféu social, de status, claro, de você, sabe, porque não é qualquer um que alcança. Perfeito. Então, assim, cara, eu estudei nesse sentido. Eu não fui pra reflexão da vida, né? Pra filosofia ou pra teologia. Você fez o certo. Eu fui atrás do dinheiro. Eu não tô dizendo que isso é mais correto ou errado. Só que assim, irmão, então eu sou um cara que tenho realizações. Eu sou um cara que, nesse pouco tempo de vida que eu tenho, de vida adulta, em 20 anos, eu saí do nada e cheguei num lugar bom, né? Que até muito mais do que eu imaginei. Sim. Mas eu tendo essa consciência que eu tenho, e eu não sou aquele cara que vai ficar inerte, vou entregar minha vida pro Estado, eu não sou aquele cara que vou entregar minha vida, se a salvação é eterna, então eu vou viver só de água e de esperar esse dia. Não, eu tô produzindo. Mas eu tenho a dimensão que, tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei é pro bom proveito da minha família. Então, se eu tenho, um Bugatti, se eu tenho um carro, se eu tenho uma carreta ou um celular cara, isso vai mudar em quê? Eu só tiro foto e falo no telefone e uso a internet. Então não muda se meu iPhone é 15 ou é 17. Ele me dá essa compreensão.
Se eu sei, cara, que eu não controlo o tempo, que eu não controlo, porra, o plano de Deus, né? A minha crença é essa. O que adianta, irmão, eu tentar ficar controlando, porra, através do meu esforço? Porque, não, controlar então, a gente não vai controlar. Perfeito. Então o que eu quero te dizer? Se eu tô nesse cercado, irmão, espiritual, de estrutura social, de família, de tempo e tal, cara, aquele consumismo barato não me pega. Aquela manipulação de política também não me pega, porque eu sei... De qual for o cercado espiritual que você tiver, né? Esse que é o problema. Irmão, esse que é o problema. Tudo bem, vamos diferenciar, mas eu quero dizer o seguinte... Então, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Você acha que as religiões são contra a fome? Teoricamente, se as religiões pregam a palavra de Deus, são instituições que seriam teoricamente contra a fome? Cara, a religião, as instituições, igreja, não. Mas deveriam ser. Então, aí que tá, né, cara? É isso que eu tô te falando. Quando você... é isso que eu tô te falando. Vamos lá, irmão. Porque o cara que vai buscar a espiritualidade, ainda mais o cara mais humilde, ele sozinho, ele não vai conseguir ler a Bíblia e buscar uma espiritualidade. Ele vai buscar uma instituição. Então, por exemplo, foi feito um estudo na ONU. Hoje, para você matar a fome no mundo por cerca de 1 ano, você gastaria cerca de 40 bilhões de dólares, certo? Hoje, a Igreja Católica ela tem estimado um patrimônio de cerca de 3 trilhões de dólares. E todas as igrejas evangélicas, estou falando só do cristianismo, tá? Não estou falando nem das outras religiões. Todas as igrejas evangélicas juntas, cerca de 1,5 trilhões de dólares. Ou seja, o cristianismo tem cerca de 4,5 trilhões de dólares acumulado de patrimônio. Sendo que o pastor mais rico do planeta evangélico é o Edir Macedo, com 2,5 bilhões de dólares. Tá? Só com o dinheiro dessas instituições, você manteria o mundo sem fome por quase 120 anos. E a gente não vê, muito pelo contrário, a gente vê as instituições acumulando riqueza. Tá, mas calma aí, irmão. Não. Por que eu tô te falando isso? Conclua. O que eu quero dizer? O problema não é o cara que tá na ponta que tem fé. Esse cara, irmão, esse cara muitas vezes, ele precisa, até como sentido da vida. Tem um médico, psiquiatra e psicólogo da Segunda Guerra Mundial chamado Viktor Frankl, que inclusive era agnóstico, ele nem acreditava, ele nem sabia se acreditava em Deus ou não, mas ele tem um livro chamado Em Busca de um Sentido, que ele escreve no campo de concentração, e ele fica conhecido como o psicólogo das religiões, porque ele fala sobre um sentido na vida, e ele fala que para a maioria das pessoas, Deus ou a espiritualidade é o que dá o sentido na vida. E ele tem um livro que não é tão conhecido, que chama A Presença Ignorada de Deus, e ele fala exatamente sobre isso. Como a pessoa se apoia na religião ou numa esperança pós-morte como um sentido na vida. E aí, nesse ponto, eu falo, eu nunca quis ser ateu, não foi uma escolha minha. Eu simplesmente chegou uma hora que eu não acreditei mais. E aí, nesse ponto, eu tenho inveja de você. Por que eu tenho inveja de você? Você tem 2 filhos, 3 filhos. 2 filhos e a sua enteada, certo? Vamos supor que aconteça um acidente e você perca seus filhos. Cara, você ainda tem uma esperança de reencontrá-los. E uma razão para que isso tenha acontecido. Para você, e uma razão, um conforto e um motivo para continuar vivendo, para poder reencontrá-los, certo? Eu não tenho. Se acontecer de eu perder meus filhos, o que impede de eu terminar com a minha própria vida? Porque para mim, eu nunca mais vou ver meus filhos. E meus filhos são a minha razão de viver. Pois é. Entende? Então, nesse ponto, eu tenho inveja de quem tem fé. Porque a fé, por isso que Nietzsche chamava a fé de muleta metafísica. Mas não precisa ter inveja não, irmão. Volta pro lado de cá, irmão. Volta pro lado de cá que tu já esteve aqui, irmão. O problema é isso. Uma mente que se abre para novos horizontes não se fecha jamais. Eu já vi muito... vou te falar uma coisa. Faz 20 anos que eu sou voluntário em associações anti-pedofilia. Tá. 20 anos. Até tava falando com a minha mulher esses dias, eu acho que eu cheguei num nível que eu já vi tanta maldade, mas tanta, que tá me fazendo mal. Minha mulher falou, sai. Isso.
Minha mulher falou, cara, você tá te fazendo mal? Sai. Eu falei, cara, mas se eu sair, eu prego tanto para as pessoas que as pessoas têm que fazer parte, porque se todo mundo fechar o olho, se todo mundo fizer assim, nada nunca vai mudar. Mas ela falou, mas tá te fazendo mal. Cara, eu não aguento mais, eu não consigo mais ver. Me dá um desespero só de ouvir falar. Ver, então, eu não consigo mais. Agora, na associação que eu estava fazendo, eu acabei de pedir para me desligarem. Eu estava só fazendo palestra de conscientização. Eu não conseguia mais ser da parte atuante, porque eu não aguento mais. E assim, são coisas pesadíssimas. E olha que tu é um cara, tu é psicanalista, tu é um cara estudado para aguentar. Entende? Mas você imagina, a gente que tem filho, durante 20 anos você fica vendo desgraça após desgraça, desgraça após desgraça. Então assim, é muito difícil. Cara, tem coisa... E aí quando você coloca no todo, a gente volta para aquela questão de Kant, né? O ser humano não nasceu para ser feliz, porque se você para pensar no mundo, e aí se você para olhar o dogma, o que diz o dogma? Fica muito difícil você voltar a crer em algumas coisas depois que você viu algumas outras coisas. Entende? Daquele jeito, sei, eu não vou falar aqui nunca, porque eu como professor de filosofia não me fecho nas minhas certezas. Não vou falar assim, não, eu nunca vou voltar a acreditar em mais nada. Mas do jeito que eu acreditava, naquele Deus, como tá na Bíblia, é difícil. Pra mim, eu acho difícil. Irmão, o entrevistado é você, né? Eu sou o entrevistador, né? Mas assim, irmão, você tem todas as suas experiências e teus conhecimentos, certo? O que te afastou, cara? Porque assim, não sei, cara. Acho que foi quanto mais qualquer um aqui que vai estudar, se eu começar a estudar daqui a 20 anos, as minhas tem conclusões... gente que se aproxima. Exato, eu acho que é questão pessoal, entende? Eu acho que no meu caso foi uma série de fatores, mas não foi uma coisa assim, não tenho raiva, então... não tenho nada, muito pelo contrário. Tem gente que tem gente que eu acho de verdade, tem gente que me critica que eu falo isso, né? Eu acho que tem muita gente que se diz ateu e não é ateu de verdade. A pessoa ficou chateada porque queria alguma coisa ou perdeu um ente querido, uma coisa, e aí ficou com raiva da divindade e meio que tá fazendo uma birrinha, tipo assim, sabe? Isso que eu ia falar. Entende? Irmão. Então isso pra mim não é... Pra mim eu simplesmente descri. Depois de tanta coisa que eu vi, que eu estudei, que eu fui lendo, que eu fui comparando, chegou uma hora que eu não consegui mais acreditar. Não foi uma coisa... Aliás, pelo contrário, eu briguei anos com a ideia. Eu tinha um amigo meu na faculdade de filosofia que ele falava, você é ateu e não sabe. E eu falava, imagina, você tá louco? Eu, ateu? Eu brigava com a ideia. E na faculdade de teologia que eu me dei conta um dia, 2 horas da manhã, levantei, liguei pra ele. E ele é enfermeiro do HC... E ele tava de plantão. E aí ele atendeu. E ele foi igual eu. Foi fazer faculdade de filosofia por gosto, prazer. E, pô, igual você é policial. Eu trabalho com segurança. Ele enfermeiro. Ligação 2 horas da manhã. Já é. É bosta. É algum BO, né? Sim. E ele, o que foi? O que foi? Eu falei, não, cara, tá tudo bem, mas é que assim... Eu me dei conta do negócio, queria que você fosse o primeiro a saber. Ele falou, você se deu conta que é teu? Eu falei, pô, tá tão na cara assim? Ele falou, só você não tinha percebido, irmão. Porque eu tava há anos brigando com essa ideia. Porque tem um filósofo do século XX, francês, chamado Michel Foucault, e ele tem 2 obras muito boas, tem várias, né? Mas 2 que são Microfísica do Poder, que é muito boa, e Estudo sobre a Sexualidade. E no estudo sobre a sexualidade, ele fala que o discurso mais difícil que você tem de mudar é o discurso que você tem sobre você mesmo. Sartre, que é um existencialista do século XX, ele diz que o ser humano, primeiro ele existe e depois a gente vai construindo a nossa essência, né? Então a gente primeiro nasce e a gente não é nada, diferente do cachorro. Você pega um cachorro, primeiro dia de vida dele, afasta ele de qualquer cachorro, ele vai se comportar como cachorro. Isso. O gato como gato, o ser humano não. O ser humano, ele vai ser qualquer coisa menos ser humano. Então ele diz que o ser humano, ele não tem essência. O único ser... Então a gente constrói a nossa essência pela vida. E quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai consolidando o discurso, né? Então eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou empresário, eu sou professor de filosofia, eu sou casado, eu sou hétero, eu sou formado em teologia, eu sou escritor, então eu vou construindo o discurso sobre mim mesmo. De repente, eu ter que mudar esse discurso,
pode me gerar uma série de problemas, de falta de pertencimento no grupo, de uma série de coisas, tal. Então o discurso mais difícil que tem é mudar o discurso sobre si mesmo, porque a gente vai consolidando ele sobre a vida, entende? Então acho que por isso que durante muitos anos eu briguei com essa ideia. E aí eu acho que por isso que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a parar tanto de se importar com os outros, vai ficando um pouco mais fácil. Porque a gente para um pouco de se importar com o que os outros acham. Quando a gente é novo, a gente precisa muito pertencer a um grupo. Mas isso que eu ia te falar, né, cara? Porra, eu não sou o entrevistado, mas colocar experiências aqui minha. Eu percebo, cara, que as pessoas vão ver nessa maldade. Ó, eu tô te ouvindo aqui, eu escutei tua base acadêmica, as suas experiências negativas, né? A sua percepção do mundo. Pô, você faz 20 anos, um projeto, né? Um instituto de combate à pedofilia. Então, pô, tu vê a ruindade das pessoas. Quando você vai para a base, né, para a base teológica, você acabou de falar que o cristianismo não está baseado em Jesus e sim em Paulo. Então você começa a questionar isso. E aí você vai juntando academia, reflexão, com percepção da vida, aí você vai chegando, porra, meu irmão, esse Deus não pode existir. Porque se esse Deus existe. Então, a minha percepção comigo é que as pessoas, e tu vai fazendo uma avaliação, a minha é que bom que esse Deus existe. Talvez, porque se ele não existisse, eu não teria explicação para um monte de coisa e minha vida seria, porra, mas, horrível. Por exemplo, talvez se eu não tivesse ido para a área de segurança, se eu não tivesse sido voluntário, talvez eu não tivesse tido essa percepção. Então, se eu não tivesse visto tanta desgraça, se eu não, entende? Talvez, eu não estou falando necessariamente sim, mas talvez o meu estudo tivesse me levado a reforçar a minha crença, já que eu vim de uma família super religiosa. Meu pai é super estudado e meu pai é pastor. Entende? Meu pai é autodidata, fala 5 idiomas. E assim, mas as pessoas, porra, tu pega aí teu pai. Esse é o produto formado hoje. Meu pai também. Né? As nossas referências, né? Só que, porra, esse produto não foi assim, porra. Esse produto foi todo quebrado, fez merda. Meu pai deve ter feito merda. Meu pai foi, porra, eu fiz merda. E por aí vai. Então, quando você olha, quando você se firma naquele senso, você fala, pô, beleza, irmão. Esse é o propósito. Tem uma razão. Porra, é muito mais fácil, irmão. Tanto é que você falou, porra, eu tenho inveja de quem tem fé. Por quê? Se dá tudo errado, esse cara, ele vai olhar e vai falar, pô, foi o plano de Deus. Entendeu? Exato. Tem uma razão maior. Eu vou falar, a culpa é minha. A vida aqui é passageira. Entendeu? Então, porque o centro de tudo é o Criador. Agora, porra, se você é o senhor da sua vida e tudo depende dos seus resultados, você vai se culpar, que nem é isso. Não seu filho, porra, caiu na piscina, irmão. Tá amarrado no nome de Jesus. Porra, a culpa é tua, irmão. Mas, cara... A piscina é tua, ele depende de você. E tem várias famílias que vivem esse drama. Agora, cara, o que Deus quer ensinar, porra? Qual foi o plano? Porra... Eu vou ter o conforto dos anos que eu vivi com ele. Aí tu vai olhar pra história da Bíblia, tu vai ver vários caras que, porra, sofreram pra caramba. E aí você vai, porra, vendo, cara, que é mais fácil, tem mais um sentido, tem um propósito, entende? Então, só que aí a gente vai... Então, quando você... Ok, concordo com você que é mais fácil. Óbvio que é mais fácil. Agora, qual que é a prova disso? Eu preciso de prova. Pô, é. Agora, aí você começa a estudar, você vê que não tem nenhum pergaminho original. Você vê que tem um monte de interpolação da igreja durante séculos e séculos. Aí você começa a... Peraí, mas a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Como que Deus deixaria que os seres humanos mexessem na palavra dele? Aí você começa a achar certas contradições. Aí tem questões morais muito complicadas de explicar. Vale... Se é a palavra de Deus, teria que valer para todos os tempos. Se você está falando, fala assim, não, mas é um livro que foi escrito há 3 mil anos atrás, valeu para aquela época. Beleza, aí não ia ter problema nenhum, né? Mas aí você querer colocar hoje como sendo a moralidade, coisas que são muito complicadas de explicar. Explica mais aí, por exemplo, a lei mosaica tinha uma lei que dizia o seguinte: se uma mulher for estuprada e ninguém ouvir ela gritar, ela tinha que ser apedrejada junto com o estuprador. Mas se o estuprador pagasse o dote pro pai da noiva,
Tá liberto. Ela casava, ela era obrigada a casar com ele, só que ela nunca podia separar dele. Ou seja, além dela ser estuprada, ela era obrigada a casar com ele. Êxodo 21 fala que você podia bater no seu escravo, ele só não podia morrer até o segundo dia. Mas depois do segundo dia, se ele morresse, aí não tem problema, porque ele já era dinheiro seu. Aí dizia também que você podia vender sua filha como escrava. Mas como ela era hebreia, você vendia para ele como escravo. Se ele não gostasse dela, ele podia dar para o filho dele. Mas se ele não quisesse ela, devolvia ela e devolvia o dinheiro. Ou então ficava casado com ela pro resto da vida. Ela não poderia ser vendida para outras nações porque ela era da nação de Israel, diferente dos outros escravos gentios. Então, entende? São questões morais muito grotescas que constam na Bíblia, que foram corroboradas no Novo Testamento também. Ah, Nova Aliança. Nova Aliança isso. Também no isso Novo Testamento. O Novo Testamento diz: vós servos, é um eufemismo, né? A palavra ali quer dizer eved, quer dizer escravo. Né? Vós servos continuai a ser fiéis aos vossos senhores, ainda que eles sejam iníquos. E outra coisa que a gente esquece de falar, eles estavam sob jugo romano, e no jugo romano os senhores, eles tinham inclusive direitos sexuais sobre os escravos, entende? E se você fosse escravo, o seu filho era escravo também, e se seu amo fosse um pedófilo, você não podia nem abrir a boca, entende? Então são questões morais muito difíceis de você explicar hoje em pleno século XXI. E é por isso que eu falo, se você coloca num contexto histórico, aquele contexto histórico, beleza, para aquela sociedade, para aquela época, ok. Agora, você querer vender isso hoje como verdade moral, hoje... Mas tem isso? Tem. O que a bancada evangélica quer fazer, quer legislar com base na Bíblia. É o que as religiões fazem. A Bíblia é a nossa base moral. Todo debate que eu vou com o pastor é isso. Qual é a sua base moral se não é a Bíblia? Eu falo, caramba, se a sua base moral é a Bíblia, cara, tá muito ruim de base moral. Entende? Qual a minha base moral? Os debates que a gente faz na sociedade sobre qual a melhor maneira de conviver entre a gente. A gente tem que escolher qual é a base moral. Tá. Entende? Mas aí, nesse ponto, aquela sociedade lá tinha um ajuste igualzinho que você tá falando. Naquela época, 3 mil anos lá, 4 mil anos para trás. Só que a gente evoluiu, né? Não, perfeito. Então, assim, eu acho que... Como tinha tribos indígenas que o filho nascia deficiente, matavam o filho. Exato. Com várias sociedades. Exato. Então, assim, as instituições religiosas, elas têm, né, diversos defeitos, você citou aí. Acabou que o nosso papo vai prolongando, eu não tive oportunidade de pontuar. Quando tu falou que o patrimônio da Igreja Católica é 3 trilhões, certo? Então, só que eu concordo contigo totalmente, irmão. Tem um monte de coisa que para mim não faz o menor sentido e eu acabo colocando isso no combo do homem religioso manipulando e colocando a matrix da forma que convém ele.